do espaço aqui dado, né, para que você pudesse apresentar esses resultados. Então, bastante agradecido aí pela sua participação. Então, sem mais delongas, né, vamos para o Bertrand, por favor, Bertrand, palavra sua. Bom, boa tarde os colegas aí panelistas, Tarcísio, Patrícia, Mariel, que já saiu, Carlos. Eu quero também agradecer bastante aí o pessoal das duas frentes parlamentares que defendem o meio ambiente, que lutam pelo meio ambiente, isso é muito importante. E dizer que, antes de mais nada, eu quero me apresentar também. Eu sou engenheiro civil, mas o que eu queria dizer mesmo é que eu fiquei muito feliz aqui de ter ouvido o que eu ouvi hoje aqui, tanto do Tarcísio, como da Mariela, como também da Patrícia. Eu me sinto totalmente contemplado aqui. Assisti também pela manhã e fiquei realmente achei muito interessante esse debate. Eu acho que a gente tem muito a trocar, a dialogar e a trabalhar em cima dessas experiências. Bom, eu, como eu ia dizendo, eu sou engenheiro civil, na realidade também sou urbanista, porque eu acabei migrando para a área de desenvolvimento urbano, quando eu fiz meu mestrado e doutorado, e comecei, na realidade, minha carreira como engenheiro de transporte. Eu sou um engenheiro de transporte, mas o lixo foi me abduzindo também, né? E desde 84 que eu trabalho nessa área de resíduos e atualmente respondo pela Superintendência de Meio Ambiente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Na realidade, é uma primeira experiência que eu estou tendo, né, no governo. Eu passei um período no Instituto de Tecnologia, quase 10 anos, tanto ensinando no mestrado, como também trabalhando como pesquisador. E, para mim, tem sido muito, muito interessante e muito desafiador, né, num momento tão complexo, a gente pensar em resolver esses problemas. Mas eu também gostaria de dizer que procurei, a partir do convite que me foi feito, e aqui eu faço uma referência especial à minha amiga Rispagina, que fez esse convite, e eu fiquei muito feliz, em função de que eu gostaria também de, assim, na realidade, saudar os apoiadores em nome do Observatório da Política Nacional de Resíduos, que eu faço parte também, e a gente tem feito o possível para tentar entender, né, observar da melhor forma possível o que vem acontecendo. Então, a ideia, basicamente, foi tentar analisar a efetividade dessa política, né, no caso de Pernambuco. E, como diz o nosso amigo Carlos, sem muitas delongas, eu já vou entrando aqui na apresentação. Acho que está tudo ok aí. Deixa eu só modificar aqui minha... para falar um pouco disso aqui. Quer dizer, na realidade, a ideia que me passou é fazer uma análise de efetividade, né, falar um pouco das SEMAs, dos trabalhos ambientais, mas é muito rápido, né, tentar aí... Eu pensei até em fazer uma linha do tempo, mas, de fato, a ideia não era essa, era mais relatar um pouco a partir desse período, pegando um pouco também alguns antecedentes à política, mostrar um pouco o quadro atual e, claro, concluir com algumas perspectivas aí do que vem acontecendo. O Estado de Pernambuco, para quem não conhece, né, ele tem essa divisão, e eu fiz questão de colocar esse mapa apenas para mostrar essas macro-regiões, porque, eventualmente, eu vou falar sobre isso, né? Nós temos um Estado bem dividido, onde praticamente, a partir dessa parte daqui, a partir do Agreste, praticamente, até aqui, essa parte toda já é a região de semiárido. Então, nós somos um Estado que tem, né, está bem sujeito ao problema das mudanças climáticas. E, como é importante falar de resíduos, sempre pensando nessa inter-relação que ele tem com as outras políticas. Pernambuco não tem uma política de meio ambiente. Nós temos várias políticas que se entrelaçam, né,
e aqui a gente monta uma matriz mostrando basicamente esses instrumentos, né, dessa política que, de certa forma, Pronto, melhorei aqui, porque eu mesmo não estava me vendo. Elas se entrelaçam exatamente a partir dessa construção. Então, as políticas de mudança de clima, política de resíduos, gerenciamento costeiro, floresta, nós temos política de pagamento dos serviços ambientais, recentemente aprovando nossa política ambiental. Então, nós temos aqui, basicamente, além da lei, os planos e programas, os comitês, né, os comitês de participação, os fóruns, né, e a parte de informação. É assim que a gente vê e trabalha essas políticas. A governança das SEMAS, na realidade, ela trabalha muito nesse aspecto. Eu acho que ele é bem parecido com grande parte dos estados, onde a gente tem um fórum que atua com a sociedade, um comitê interno do governo, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, como um órgão superior, a SEMA, né, que é o órgão central, e a CPRH, que é a Agência Pernambucana de Meio Ambiente. Na realidade, né, tem eu digo brincando que ela também é filha da CETESB, porque a CETESB teve um papel muito importante na formação da CPRH aqui. A CPRH já tem 39 anos, quer dizer, já é um órgão que também tem uma idade bastante acentuada, e que é o nosso órgão operador, né? Bom, então, nessa ideia de uma linha de tempo, a gente pensou basicamente em 5 itens, mostrando um pouco dos antecedentes à política, que eu acho que isso em Pernambuco teve um efeito bem interessante, bem definidor do que aconteceu depois da política, né? A institucionalização das políticas de uma forma geral, né? E o ambiente político, né, que se procedeu, né? A elaboração de planos, aí já analisando os instrumentos das políticas, né? A responsabilidade dos atores e uma ação articulada também com o Movimento Nacional dos Catadores e o Fórum Estadual de Cidadania, que em Pernambuco já tem 21 anos e nunca deixou de atuar. Ou seja, a ideia é trabalhar um quadro evolutivo, né, desses 10 anos. Mas é importante observar que, nesses marcos de institucionalização da política, né, a gente teve, em Pernambuco, alguns antecedentes. Eu pulei aqui. No nível estadual, basicamente no nível federal, a gente sabe que teve o consórcio, a lei dos consórcios públicos e a política nacional de saneamento básico, mas é importante ressaltar que em Pernambuco teve um fato bastante importante na década de 2000 para 2000, no período de 2000 para 2010, que foi a criação da lei do ICMS socioambiental, que estimulou bastante, né, essa implantação da disposição da disposição da destinação final em Pernambuco, né? A primeira proposta de lei, que foi feita em 2001, né? E o primeiro estudo completo em todos os municípios do estado, que foi uma parceria que a gente fez em 2002 com a universidade, sob a coordenação do professor Jucá, e esse trabalho foi muito importante, porque foi o primeiro estudo, efetivamente, né, em que se levantou dados concretos de produção per capita, de composição gravimétrica, enfim. Isso foi muito importante para a gente definir as ações daí para frente. E nesse período, por incrível que pareça, foi onde aconteceram o maior número, de implantação de planos de gestão de resíduos sólidos, ou seja, antes, inclusive, da própria política. Para vocês terem uma ideia, Pernambuco, somente em 2000, foi inaugurar o primeiro aterro sanitário. Ou seja, nós temos 20 anos somente do primeiro aterro sanitário no estado. Vocês verem como é difícil, né? E foi difícil, desafiador essa questão. O ambiente político que eu falo, e aí eu peguei aqui uma transparência de 2008, para vocês terem uma ideia, a quantidade de programas que existiam, né, naquela época, todos acontecendo ao mesmo tempo no estado de Pernambuco, todos voltados à área de resíduos sólidos, que é muito interessante. Esse trabalho, se não me engano, Tarcísio, foi feito
com a participação do Dan Mocho. Foi muito interessante. Então, assim, era um outro ambiente, né, de trabalho, ou seja, um ambiente favorável do ponto de vista político às políticas ambientais. Quer dizer, é importante que a gente ressalte isso, porque a política foi elaborada exatamente quando a política nacional exigia já aquele prazo, e a gente cumpriu o prazo, né? E, ao mesmo tempo, já criou o comitê, o fórum, e já, né, elaboramos o plano com menos de 2 anos, o plano estadual já estava pronto. Isso foi importante porque isso foi exatamente no mesmo período da implantação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, até porque ela era anteriormente vinculada à área de ciência e tecnologia. Então, isso foi fundamental, deu um impulso bastante importante nessa questão. Os planos, e aí, como eu digo brincando, que houve uma série de, quase que uma overdose de planos. Nós tivemos, historicamente, nós só tínhamos planos metropolitanos, né? Os planos metropolitanos também aconteceram a partir de 2011, já foi feita a segunda versão agora, acabou de ser concluído, né? Os planos municipais já nesse período reduziram, mas porque todos os outros tinham sido feitos já no final da década, do período de 2000 para 2010, né? Planos municipais de saneamento também, isso aconteceu bastante, né? O Instituto Trata Brasil identificou que até 2017, 26 municípios haviam feito planos, e a Compesa, nesse mesmo ano, coincidentemente, né, autorizou a consecução de mais 42 municípios. Né? O plano estadual, que eu falei, os planos de regionalização foram fundamentais também para definir, né, toda essa cultura de arranjo consorciado, e, mais recentemente, houve uma decisão de trabalhar planos intermunicipais, ou seja, de forma que pudesse deixar todos os municípios aptos, né, a conseguir recursos do governo federal. Bom, aqui a gente tem uma observação importante, que na área metropolitana há uma divisão, a SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, apesar da SEMA ser responsável pela política de meio ambiente, mas há um acordo de que a SEDU cuida da área metropolitana. Então, acabou de ser feita a revisão do plano, né, da região metropolitana do Recife, e o plano de Fernando Noronha também, que integra também a região metropolitana. É só uma observação. O plano estadual ele está em fase de atualização, né? Por isso que a gente tomou aquela decisão de fazer os planos intermunicipais, por conta dessa necessidade de habilitar os municípios a recursos, e esses planos também regionais, que foram fundamentais para analisar as possibilidades de consorciamento que existiam. Com um detalhe importante, quer dizer, na realidade, a política de consórcios estimulou bastante um tipo de formação de consórcio no Estado de Pernambuco, que em pouco mais de 5 anos, 6 anos, nós já tínhamos 17 consórcios multifinalitários no Estado. Esse foi um crescimento assim meio, né, vamos chamar assim, não exatamente com a definição clara do que esses consórcios iam desenvolver. Nós fomos aprendendo, não eram consórcios, como eu falei, multifinalitários, não eram consórcios de resíduos sólidos. Isso, num certo momento, até criou dificuldade na organização dessa regionalização que a gente foi trabalhando. Mas o grande mérito, acho que é importante que a gente diga isso, e a gente vai observar mais adiante, foi a criação do ICMS socioambiental. O município de Pernambuco, na sua grande maioria, são municípios pequenos. São municípios, 80% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes. Então, são municípios que não têm uma boa infraestrutura técnica, como também não tem muito recurso para investimentos, né? A grande maioria não cobra a taxa, né, de resíduos, e isso fez com que
o governo, criando o ICMS, destinasse recursos para a área de aterros sanitários e também unidade de compostagem e também para a unidade de conservação. Essa lei ela passou aí uns 4 a 5 anos para que ela amadurecesse um pouco, porque houve muita dificuldade de absorção no início por parte das prefeituras, do município, mas a partir de 2004, basicamente, ela se tornou mais efetiva. Então, isso aqui é um quadro, mais ou menos, que mostra, né, essa evolução, né, na receita do ICMS, especificamente de resíduos sólidos. Aqui não se trata a gente não está tratando aqui, é só resíduos sólidos das unidades de conservação, e no ano 2019, 67 milhões foi o recurso arrecadado com o ICMS socioambiental nessa área, né? Isso, na realidade, também se juntou como eu falei, nesse ambiente mais propício, né, a um trabalho da ação do Estado diretamente nos municípios, com um foco na questão da organização de cooperativas. E aí essa foi a intenção de interiorizar, né, nesse momento, as ações do governo para que se criasse também até essa cultura, né, de organização no interior em função das dificuldades que sempre o município tem. Então, o projeto Recicla Pernambuco, ele permitiu fazer essa atualização e permitiu também implementar o primeiro consórcio, né, que foi o consórcio Portal Sul, que hoje é um consórcio que recebe resíduos de 7 municípios e mais 3 municípios de Alagoas também coloca nele, né, na área da região da Zona da Mata. Então, outro projeto também de estímulo à organização dos catadores, que foi o Relix, um projeto que foi concluído em 2017. Mas o outro ponto fundamental que eu queria destacar é com relação a essa questão do que eu estou chamando de responsabilidade dos atores envolvidos, que, primeiro, a ação concreta de fiscalização, de licenciamento, de controle por parte do órgão ambiental e essa articulação que foi estabelecida com, né, os órgãos reguladores, como o TCE, Pernambuco Tribunal de Contas, o Ministério Público, inclusive o próprio Ministério Público Federal também, né, as fiscalizações preventivas que são realizadas pelo próprio Ministério, sempre no mês de julho, isso é muito importante. Há um trabalho de orientação, o TCE, o Ministério Público, nós participamos também. Todo ano eles fazem, no início dos governos municipais, todo um treinamento e sempre há um foco muito grande nessa questão de resíduos sólidos, com produção de cartilha, de vídeo. Então, é um trabalho importante, como também as audiências e essa, vamos chamar, sensibilização, né? Nós tivemos a semana passada, inclusive, uma reunião dessa que eu tive a oportunidade de participar também, com a CPH e a Prefeitura de Surubim, para exatamente tentar fechar o lixão, encerrar o lixão que eles têm lá e que tem causado uma série de problemas, né? Essas entidades também criaram um comitê de atuação, e esse esforço conjunto é que, nessa análise, a gente atribui bastante esse trabalho, toda essa estratégia, para a gente chegar a um quadro que, pela primeira vez, essa curva, né, no Estado, nós temos 184 municípios, mais o distrito de Fernando Noronha, e nós chegamos a uma inversão da curva, ou seja, nós passamos a ter mais municípios dispondo em aterros do que propriamente em lixões, ou seja, esse esforço, né, vem sendo feito dessa forma, e isso criou uma situação interessante que dá para olhar aqui, olhando o mapa, aquela região que eu falei para vocês, isso aqui é a região do Sertão Central, então é uma área que está desassistida. Vocês estão vendo aqui de amarelo, pequenininho, isso aqui são os aterros distribuídos no estado. Então, vocês observam que há uma certa carência de aterros aqui, nessas 3 regiões, basicamente, né? Pouco aqui também,
né, na região do Moxotó, mas ainda tem um aqui, quer dizer, ou seja, esses são os menores municípios, são os municípios que estão no sertão, são os municípios também que têm maiores dificuldades de técnica, econômica, né, para desenvolver esses projetos. E isso hoje é identificado no próprio estudo, mas o que eu queria colocar são duas situações bem importantes com relação, nesse quadro atual do que está acontecendo no Estado, é que hoje já 57% de todos os resíduos que são coletados no Estado, eles são dispostos em aterro sanitário, né? Se for considerar o número de municípios, são 60%. Esse número vai a 60%. Uma tarifa média de R$ 62 por tonelada, né? Então, esse é um quadro de discussão final que, na realidade, observando a palestra do colega Tarcísio, não há uma prioridade somente com a questão dos aterros. De fato, sempre houve uma prioridade muito grande em função do problema social, também ambiental, econômico, sanitário dos lixões. Então, a ideia sempre foi encerrar os lixões, né, organizar as cooperativas, trabalhar a coleta seletiva, de forma que esse movimento, né, que é definido estrategicamente no plano estadual, ele pudesse acontecer de uma forma integrada, né? Então, e também essa parte de banco de dados, né, que é uma questão que eu falei lá na frente, que subsidia bastante essa estratégia que está sendo trabalhada, tanto para identificar, né, o potencial de recicláveis, né, de orgânicos e, sobretudo, para que a gente tenha séries, né, completas. A própria CPRH, nesse momento, está montando esse banco de dados, né, e um sistema de informação para que a gente continue com essa série de dados. Do ponto de vista dos serviços, vamos chamar assim, público, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né, de uma forma geral, os planos intermunicipais identificaram um certo nível razoável, né, e satisfatório nesses serviços, que são tipicamente serviços, né, de características bem municipais, né? No caso da coleta, do transporte, ele chega a atingir 70% a 90%, e a gente sabe que isso né, resultado da terceirização dos serviços, que também já chegou, né, a praticamente todos os municípios do Estado, e há sempre uma priorização em manter, né, as cidades limpas, mas ainda há muitos problemas com relação à destinação final. Do ponto de vista dos resíduos, o setor privado promoveu também investimentos, é interessante observar, e o próprio CMS acabou também estimulando a ação do setor privado, eu vou mostrar um pouco mais adiante, mas já há uma série de desenvolvimentos nessa área e que, de certa forma, desculpe que eu acabei cometendo uma besteira aqui. Retoma aí. Eu apertei alguma coisa aqui, mas eu vou corrigir o meu erro. Pronto, agora. Ok? Voltou. Vamos lá. Okay. Então, esses investimentos todos, essas unidades, inclusive bastante avançadas, como é o caso da CTR de Pernambuco, né, são unidades que certamente tiveram um estímulo muito grande de investimentos privados, e é importante que se diga, nós temos no estado de Pernambuco 6 aterros privados e estrito senso. Isso fez com que houvesse uma ampliação muito grande, né, dessa quantidade de resíduos sólidos expostos em aterro. Isso, há quem diga que foi uma sorte. Na realidade, houve toda uma estratégia para isso, seja na atuação dos órgãos como o Tribunal de Contas do Estado, a CPRH, como eu falei agora há pouco, mas também o próprio ICMS acaba estimulando, né, os investimentos desses aterros.
Então, hoje, inclusive, até unidade de compostagens eles estão implantando dentro ainda são poucas, claro, né? A gente tem praticamente 7 unidades aqui no estado, é muito pouco ainda, mas essa é uma da política, definida na política, e diversas unidades de tratamento que o setor privado vai oportunizando. Ou seja, um destaque que eu queria falar com relação à participação e esse investimento, né, que foi feito também na organização dos catadores. Hoje a gente saiu, né, da década de 2010, né, com um pouco mais de 5, 6 cooperativas, 7 talvez. Né? Hoje nós temos em torno de 67, mas ainda com uma quantidade pequena de catadores, porque elas são relativamente pequenas. É uma média de 20 catadores, 17 a 20 catadores por cada uma dessas cooperativas. Mas isso só representa 2%, né, sobre o potencial de materiais recicláveis do Estado. Nós temos aí, contando com esses 2016, mais de 6.200 catadores no Estado. Né? Então, hoje já temos aí aproximadamente 20% desses catadores organizados. Alguns projetos em andamento que nós estamos desenvolvendo, esse aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas, de fato, nós estamos trabalhando na atualização, precisamos manter esses dados, né, em série para poder exatamente ver. A gente sabe que agora, com a crise, sobretudo a crise fiscal que nós já vimos passando, né, e agora a crise com a pandemia, né, há uma alteração significativa, né, não só na quantidade como na qualidade dos resíduos de uma forma geral. Então, é importante que essa atualização seja feita para poder a gente balizar um pouco a ação tanto de diagnóstico como também de prognóstico. Nós temos um convênio com a universidade, estamos montando esse convênio para desenvolver uma série de atividades com o município, de capacitação e implementação de ações, grande parte dela também para a área de compostagem, de biogás, de biodiesel. Né? E temos projetos na área de resíduos eletroeletrônicos e, mais recentemente, nós fechamos uma parceria com a GIS, o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, para elaboração do plano de combate ao lixo do mar. Essa é uma das políticas que nós estamos implementando nesse momento. Temos uma publicação anual, né, que é o Manual de Destinação, que nós fazemos em conjunto com a Universidade e a Fundagem. Né? Temos como prioridade agora, e acho que São Paulo tem muito a nos dizer sobre essa questão, sobre a política de pagamento por serviços ambientais urbanos, e como isso rebate aí na questão dos catadores, né? E as instâncias de participação e o banco de dados que eu falei agora há pouco, que a gente vem trabalhando. Então, quais são as perspectivas? Bom, as perspectivas não podem ser diferentes do que essa. Nós temos que ser realistas, né? Pode parecer otimismo, mas nós temos que caminhar para essa universalização. E aí, recentemente, nesse edital que acabou de sair da Caixa Econômica, né, 3 consórcios, exatamente aqueles consórcios que a gente tinha observado, eles se inscreveram, né, para esse edital. A gente espera que o resultado deve sair no dia 30 de setembro e se a gente conseguir, se os consórcios conseguirem aprovar esse recurso, certamente vai haver, né, um caminho muito próximo aí da universalização. E o interessante é um movimento intenso, certamente em função dessas oportunidades que o setor privado está vendo de negócio, porque cada CTR desse acaba virando um centro realmente não só de tratamento de resíduos, como também de produção de negócio, seja biogás, seja CDR. Né? Então, já está funcionando a primeira usina passou a funcionar no final de 2019, a primeira do Sertão já está também em Petrolina funcionando, né? E temos aí alguns anúncios bem recentes de usinas para o maior aterro do estado, que é o CTR Candeias, que fica em Jaboatão, aqui na região metropolitana, né? E 2 que não foram identificadas, mas acabaram de ser anunciadas, e também serão implementadas aqui no estado,
E uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena observar, é que algumas empresas passam a ter essa preocupação de produzir a sua própria energia, e a Vivo acabou escolhendo o município de Caruaru, né, a CTE Caruaru, para, né, trabalhar esse projeto de uma usina de biogás para produzir energia. Então, as conclusões que a gente tira desse processo é que, de fato, as ações anteriores elas foram efetivamente definitivas para essa política, essas estratégias e esse esforço que foi feito, do que foi apresentado, para a gente sair, né, de zero aterro na década de 2000 para chegar hoje com com mais de 60%. Mas eu queria destacar que nós trabalhamos efetivamente num ambiente político bastante favorável. Isso é importante que se diga, e isso foi também um elemento fundamental nesse processo. Como eu disse, a maioria dos municípios tem dificuldades, por isso é necessário que haja um aporte do Estado e do governo também nessa direção, né? O governo, de uma forma geral, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade, procurou efetivamente seguir, né, os próprios instrumentos da política, né, e também integrar essas políticas, seja com a elaboração dos planos, das políticas locais, né, dos planos regionais, seja com a inclusão produtiva de catadores, o estímulo à compostagem, essa articulação com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, né, e com a sociedade civil organizada no Fórum Estadual de Cidadania e com o Movimento Nacional dos Catadores, permitiu também ampliar bastante essa questão dos catadores, avançar na organização dos catadores. E, em última análise, o que eu gostaria de dizer é que o fomento dessa atividade se dá efetivamente a partir, né, do Estado, o Estado considerando um ente que seja federal ou estadual, mas também o que determinou o próprio interesse, né, do setor produtivo na implementação desses projetos. Ou seja, hoje, talvez, esses 6 aterros devem recolher perto de 48%, se não me engano, a 50% de todos os resíduos que são gerados no Estado. Bom, essa é a minha apresentação. Eu queria agradecer mais uma vez e estou aí para qualquer dúvida que seja necessário para esclarecer. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Bertrand. Bastante ilustrativa, né, a sua apresentação, no sentido de também apontar os caminhos, né, que o governo do estado de Pernambuco tem traçado aí em relação à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A gente está avançando no horário, né, e a doutora Patrícia ela tem também um limite, então eu gostaria de passar para ela, né, que ela vai, acho que ter uma reunião com o governador do estado, então eu gostaria de passar para ela. Já passei algumas perguntas, né, se ela tiver condição de fazer, se não, as suas considerações, e agradecendo mais uma vez pela oportunidade, doutora Patrícia, por favor. Bom, obrigada mais uma vez, eu vi as questões, né, e vou aproveitar esse tempo para responder as questões. Então, uma delas foi se o uso, né, do CDR não iria na contramão daquilo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz, já que ela traz lá uma ordem de prioridade. E se a ideia não seria, por exemplo, o lixo zero, né? É claro que nós queremos reduzir ao máximo a geração de resíduos e incentivar as pessoas a gerar menos resíduos. Mas o fato é que existem resíduos hoje, eles precisam ter uma gestão adequada, e essa gestão adequada não é simplesmente aterrar os resíduos. Então, por isso a ideia de que seja possível, sim, a transformação em energia. Como eu falei, respeitando os critérios de reciclabilidade. E aí vem uma outra pergunta, mas não é o plástico o material mais calorífico? Então, como ficaria isso? Não é essa visão que os nossos técnicos têm. A CETESB tem recebido vários pedidos
e todos eles considerando a ordem de prioridade da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, não permitindo a incineração ou, enfim, a geração de energia com esses resíduos que podem ser objeto de reciclagem. Isso já está acontecendo no Estado, não é algo que vai acontecer no futuro. Então, me parece que são questões compatíveis. Apenas nós temos que pensar também na vida útil dos aterros, naquilo que a legislação prevê, que é fazer a ordem de prioridade correta e mais do que isso, pensar que em muitas cadeias produtivas, eu citei aqui o exemplo do setor sucroenergético, você gera lá uma quantidade enorme de resíduos, que são bagaço da própria produção, por exemplo, nesse caso, e que poderiam ser utilizados para uma composição em fórmulas, gerando energia. Então, é uma forma de atingir um outro conceito fundamental, na minha visão, que é o conceito da economia circular. O processo, né, na prática, porque a economia circular também entra numa linha daquilo que nós chamamos de eficiência na produção. Quanto mais eficiente for, melhor. Então, a utilização daquilo que ia dar um trabalho enorme para buscar uma destinação ambientalmente adequada, gerando energia, que é uma energia que polui menos do que os combustíveis fósseis. Então, tem elementos ambientais importantes, tá? Também tive uma pergunta sobre a questão de taxar os plásticos, né, de uso único e coisa do gênero. Veja, qualquer tipo de taxação deve ocorrer em nível federal e não em nível estadual, a meu ver, porque nós não podemos gerar um problema concorrencial, nós não podemos exigir do fabricante que ele tenha um tipo de taxação no estado de São Paulo que ele não tem, por exemplo, em outros estados. Isso não é aceitável. Então, esse tipo de discussão não é, na verdade, uma discussão para ser feita no âmbito estadual, e sim no âmbito federal, com as competências no nível federal. Eu acho que eu respondi as questões que chegaram a mim, né? Mas também deixo à disposição o e-mail da CETESB, porque eu não pus nenhuma apresentação, caso alguém queira falar posteriormente, é presidência_cetesb@sp.gov.br, tá? presidência_cetesb@sp.gov.br. Eu queria encerrar, então, cumprimentando também os meus colegas, aprendi bastante nesse painel, né, vendo todos esses projetos do Tarcísio e também os projetos que acontecem em Pernambuco. Eu acho que nós temos, né, essa coisa muito relevante, que até acontece bastante via ABEMA, que é poder olhar as experiências dos outros estados, e sempre há o que aprender, né? Há o que melhorar, como usar um exemplo. Então, a ideia de eventos assim também nos levam a pensar melhor em alternativas que podem ser implementadas no estado. Eu acho que nós nunca estamos naquele ponto máximo, né? Onde não cabe nenhuma evolução. Mas eu também reforço que qualquer tipo de evolução nesse sentido para o estado de São Paulo, em especial usando a fala de vocês, né, é muito mais difícil de avançar passos quando você está, vamos dizer assim, como os dados que eu trago aqui para vocês no último relatório, né, 97,5% de disposição adequada de resíduos. Então, a gente tem que buscar as alternativas da lei, mas é assim que acontece. Até pegando um dado interessante, a nota, né, de índice de qualidade de gestão de resíduos no nosso estado, a nota média em 2018 foi 8,6 da gestão de resíduos em todo o estado. E em 2019, que é esse relatório que eu mencionei que saiu agora, 8,8, né? Então, quando nós conseguimos atingir um patamar bom, é muito mais difícil conseguir continuar subindo, né, nos mesmos níveis, porque vai precisar de um detalhamento muito maior, de uma depuração muito maior para ter, de fato, avanços. Mas eu queria, enfim, agradecer, né, por participar desse painel, pela oportunidade, por estar com os meus colegas aqui, com a mediação tão boa do Carlos, e desejar a todos nós que nós possamos ver, de fato, essa política nacional de resíduos sólidos aplicada, né, corretamente, avançando no nosso país,
da forma correta, porque ela é primordial para que nós tenhamos realmente qualidade de vida. A gestão de resíduos é algo assim muito próximo da questão de qualidade de vida, de direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E eu peço desculpas a vocês por sair um pouco antes, mas eu recebi uma demanda e vou ter que ir ao Palácio agora, tá bem? Sucesso aos meus colegas e vamos manter nosso contato, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia, né, não só pela aceitação do convite, mas também por sua participação, esclarecendo aqui, né, as diretrizes e os caminhos construídos ao longo de bastante tempo aqui no estado de São Paulo. Vamos manter contato, né, e para que a gente também possa repassar à CETESB, né, e à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente todos os resultados deste evento em relação a uma boa política, né, de gestão de resíduos, que pode, né, ser também aprimorada aqui no estado de São Paulo. Agradecemos bastante, né, e uma boa tarde para a senhora. Obrigado, viu? Tarcísio e Bertrand, vocês têm mais, nós temos aqui mais 15 minutos regulamentares. Vocês têm algumas questões aí vocês querem responder? O Tarcísio começando, aí o Bertrand em seguida. Eu começo por Bertrand poder descansar a garganta enquanto ele lê as perguntas dele. Me chegaram 3 questões, 2 delas que são assemelhadas. 2 delas referentes à forma como está pensada a coleta seletiva de orgânicos. E uma terceira questão, se há no planejamento algum caso de resíduo orgânico de um município sendo compostado em outro, né? Deixa eu responder essa primeiro, dizendo o seguinte: todo o esforço que foi feito esforço central nesse plano do Ceará foi de retenção dos resíduos, para gerar oportunidade, né, de alavancamento da economia, como eu relatei, mas também para reduzir custo de transporte e reduzir emissões de transporte. Esta abordagem basilar, né, de reter o resíduo e responder cada município pelo resíduo que gera, ela é a base de sucesso de muitas das políticas dos países europeus, né? A legislação da Comunidade Europeia tem isso como princípio, o princípio da proximidade, tratamento na proximidade com autossuficiência. Então, isso faz total sentido. Então, o plano sempre prevê que os orgânicos são tratados na própria cidade. Esse orgânico provém de onde? De um cinturão verde, de algum conjunto de instalações agrícolas que produzem os hortifruti que abastecem a cidade, né? E o que se faz com esse processo de circular na economia é devolver esse material como composto, como material benéfico ao solo para aqueles próprios produtores que são os produtores originais. Então, buscar esses produtores, por isso aqueles números todos levantados, cidade por cidade no Ceará, como é possível fazer em qualquer cidade brasileira, né, para reconhecer aonde é que esses ciclos se fecham, né? Quem é que está disponível para assumir o ciclo e permitir que a gente retire esse resíduo do aterro com todo o malefício que ele faz, além do malefício econômico, né? Então, respondo a essa terceira pergunta. As outras 2 referentes à forma de coleta dos orgânicos, primeiro deixo claro que isso é a próxima batalha a ser encarada, né? Nós temos clareza de que se cada técnico que atua nesse tema quiser transformações radicais, efetivas, tem que mexer no sistema de coleta. Se não houver uma alteração muito significativa na forma de coleta, nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu costumo dizer que a coleta que leva para o lixão ou que leva para o aterro sanitário, ela pode ser igual, né? Ela é a coleta de tudo misturado para tudo se perder, ou no lixão ou no aterro sanitário. Então, é uma coleta que traz incorporada em si a forma de destinar o resíduo. Ela não serve para as coletas seletivas, ela não serve para ativar a economia circular para resíduo zero.
Se quer avançar nessa direção, a coleta tem que ser alterada, e isso, em muitos municípios, vai ser um desafio de coragem, né? Porque há interesses locais, né? Brincando, né? Muito município tem a coleta feita pelo cunhado do prefeito, né? Pelo irmão do prefeito. Então, tem toda uma delicadeza aí que tem que ser equacionada, tratada com cuidado, para que não se ponha em risco uma política ambiental adequada. A forma como tratamos isso nos planos dos consórcios cearenses foi tentando fazer as 3 coletas da forma menos impactante possível em termos das relações entre os agentes que operam na cidade. Inclusive, as relações de parentesco, de negócios, não interessa que negócios são, mas o nosso problema é resolver a questão do resíduo e não resolver a má qualidade dessas relações. Isso se resolve em outro momento da história nesses municípios. Então, a preocupação foi tornar essas 3 rotas diferenciadas o mais simples possível, alterando o mínimo possível a situação que cada município tem de relacionamento para equacionar a sua coleta convencional. Como está sendo feito isso? Com uma coleta específica para os resíduos secos semanal, via um sistema que opera com carrinhos manuais, acumulando resíduos em bags em um ponto de transferência, e caminhão gaiola ou caminhão baú passando nesses pontos de transferência e fazendo a perna final do transporte. É um sistema que, se ganha escala, consegue ser mais barato do que a coleta convencional. Essa soma de 2 modalidades de transporte, né? Usando o veículo motorizado na sua exigência natural, né? Andando em velocidade, carregando muito resíduo, parando pouco, traz uma economia de processo aí bastante significativa. Então, a coleta de seco lastreada nisso. E a de orgânico acoplada na coleta convencional. A mesma coleta, o mesmo sistema de coleta hoje existente, com caminhão compactador ou caminhão basculante, vamos ficar nesses 2 só, com uma carreta acoplada atrás. Uma carreta que já tem alguns municípios que já usam esse recurso, uma carreta preparada de forma adequada, um veículo que é muito barato, em torno de R$10 mil se tem uma carreta, para algo como 25 metros cúbicos, e o rejeito entrando no compactador, o rejeito ainda tem alguma capacidade de ser pressionado, compactado, e o orgânico na carreta sem compactação. Não se quer compactar orgânico. Compactar orgânico significa gerar líquido a ser tratado a custo elevado. Então, casando 2 coletas numa única rota com o mesmo operador. Isso significa, o mesmo operador que já tem contrato com o município. Isso significa agregar valor, custo na coleta, na ordem de, uma verificação que fizemos, na ordem de 40 centavos por tonelada, num custo de R$80. Totalmente insignificante. Então, tem mais uma questão gerencial, logística, de resolver como a coleta de 2 frações feitas na mesma rota, um compartimento fica na Central Municipal de Resíduos, no galpão de compostagem do próprio município, e o veículo compactador ou basculante vai até o aterro ou até o lixão descarregar, né? E assim vai, né? Eu disse da decisão lá no Ceará de conviver com os lixões, porque não é a primeira batalha que tem que ser travada. Então, sair progressivamente dos lixões para reduzir o seu uso e não o número de unidades, já que eles hoje são unidades necessárias. Então, não teríamos lá onde colocar os resíduos gerados por todo o estado. Acho que respondo por aí. Carlos? Bom, eu vou aproveitar, enquanto o Carlos chega, para ver aqui uma questão que ele coloca: como o governo vê a omissão do setor produtivo no custeio da coleta dos recicláveis e não remuneração do trabalho das cooperativas.
Olha, essa talvez seja a principal questão que hoje está em jogo, desde 2010, ou seja, o setor produtivo cada vez mais precisa, né, de uma forma bastante generalizada, assumir essa questão. Isso é é difícil. Tem sido motivo de muita discussão, mas efetivamente isso não vem acontecendo. Em Pernambuco, o que acontece é uma coisa interessante, de parceria, ou seja, o segmento, o movimento dos catadores tem uma excelente relação, por exemplo, com a indústria de PET, com a indústria de vidro. Esse trabalho de articulação foi feito lá atrás, mas não há ainda os organismos, as empresas, assumindo concretamente e muito menos remunerando. Se tem uma ideia, eu acabei de concluir uma pesquisa agora com as cooperativas aqui no Estado, né, um trabalho sobre essa questão do impacto da Covid, e a gente verificou que somente 10% dessas cooperativas que eu falei, elas têm algum tipo de relação contratual. E geralmente não, e concretamente as duas ou três que têm com a prefeitura. Então, assim, é difícil, é um segmento que é um entendimento de que para que isso aconteça, né, nós precisamos ter uma política mais forte, uma ação concreta do poder público para que isso aconteça. O que nós queremos fazer e trabalhar agora é com relação a esse programa, e temos dialogado com várias alternativas que são desenvolvidas no Brasil. Eu tenho conhecimento razoável seja da Bolsa Verde, seja do Programa de Certificação de São Paulo, enfim, tem possibilidades, mas que, de certa forma, isso tem gerado problemas. O caso, por exemplo, do modelo lá que a Fiesc apoia, que, de certa forma, acaba também perpetuando um pouco a informalidade. Eu não sei se esse é o melhor modelo. Se você compra a nota do intermediário que compra todo o seu material a catadores não organizados, quer dizer, informais, né? Então, você nunca vai conseguir organizar. Isso acontece com o que o movimento chama de copergatos, as cooperativas que estão se organizando, né, como uma empresa e que, na realidade, compram aos catadores, né, que estão avulsos e vendem ao mercado e emitem a nota. Quer dizer, isso não é bem esse o modelo que seria adequado. Então, eu vejo que esse é um problema não específico nosso, é um problema nacional, e o setor produtivo tem que assumir. A última vez que eu fui falar sobre isso foi na audiência da Assembleia Legislativa, e quando eu falei isso, eu quase que era engolido pela claque que o setor de plástico levou lá, porque a gente estava discutindo uma legislação sobre essa questão de canudinho, copo descartável. Isso acabou uma parte sendo aprovada, mas, assim, o que eu disse era muito simples. O setor produtivo não assume a responsabilidade, os deputados vão votando o que é de interesse da nação, da sociedade. E aí, de fato, não há diálogo, acaba virando um diálogo surdo. Ninguém conversa, e esse desentendimento é um pouco a sensação que eu tive hoje de manhã assistindo o debate. Quer dizer, cada um vai lá, fala a sua questão e não consegue ter um entendimento da perspectiva do outro. Se não entender o outro, não vai haver diálogo, então fica difícil. Então, os segmentos, para terem um entendimento, a gente vai ter que dialogar muito, conversar muito, sentar na mesa, trazer o setor produtivo, trazer os catadores, porque eles são fundamentais nessa questão, né? Entender que é necessário olhar para as políticas públicas ambientais, como essa questão das mudanças climáticas, e a compostagem ela é fundamental, como também a produção de biogás. Eu acho que, para a geração de energia, quer dizer, eu acho que são
questões que estão muito claras em termos de alternativa. Então, eu acho que o que precisa é induzir, né, a atuação dos segmentos nessas políticas, nessas perspectivas aí que estão sendo adotadas. Cadê Carlos? Obrigado, Bertrand e Tarcísio, pelas respostas. Bom, temos Acho que é bastante... só tem essa, né, Carlos? Temos bastante perguntas ali, mas a gente já está em cima da hora. Eu queria pedir para vocês, primeiro, agradecer, né? Foi fantástico. Esse painel, ele cumpriu aquilo que a gente tinha programado e planejado, né? De buscar trazer aqui não só as experiências, mas principalmente o apontamento de estratégias, né? E caminhos para a melhoria da gestão e dos cenários que a gente, né, tem aqui no Brasil. E vocês, né, brilhantemente cumpriram esse objetivo, e eu não estou falando isso por mim, né, mas pelos comentários e por todas as perguntas e as sugestões que, né, estão sendo feitas nas redes sociais. Então, agradeço bastante, né, a participação de vocês, e aí deixo aí alguns minutinhos para vocês fazerem as suas considerações finais, para a gente poder se despedir e já preparar para os painéis de manhã, que também tem bastante desafios. Bertrand? Bom, eu mais uma vez agradeço, Carlos. Eu acho que essa iniciativa é excelente, é uma iniciativa que traz, né, para que, mesmo no espaço virtual, a possibilidade de discutir, né, e ampliar esse leque de opções que nós temos para resolver esses problemas de resíduos sólidos. Então, assim, eu acho que foi uma iniciativa fundamental para que a sociedade tenha contato, saiba o que está acontecendo e, com isso, possa haver como eu falei agora há pouco, um entendimento, né, sobre essa questão, porque, de fato, a gente só tem esse caminho, né? Quer dizer, criar um ambiente de político favorável para que essas coisas aconteçam. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu agradeço. Tarcísio, foi um prazer imenso conversar contigo, aí há muito tempo que a gente não se via, e muito obrigado a todos aí que participaram. Obrigado, Bertrand. Também tem bastante gente, né, perguntando sobre as apresentações, então já deixo aqui, né, claramente apontado. Nós estamos fazendo a relatoria, né, destes painéis todos. Nós vamos colocar, né, à disposição um resumo, né, uma síntese de cada um dos painéis, e também a disponibilização de links para acesso às apresentações que forem disponibilizadas para a gente. Então, agradecemos bastante, Bertrand, Tarcísio. Ótimo. Eu também agradeço, Carlos, o convite teu e do pessoal da frente. Agradeço a presença do Bertrand, velho amigo, né? A gente sempre teve muita empatia, né? E tomara que a gente consiga ter mais proximidade nos próximos períodos aí. Toda uma equipe, um pessoal aí de consultores, de militantes abnegados por melhoria da política pública, né, que tem que estar sempre atento e reativando seus contatos para que a gente continue melhorando essas políticas no país, né? Afinal de contas, o país ainda é nosso, né? Então vamos tentar melhorá-lo, né? Eu também parabenizo, Carlos, a proposta do evento. Acho que foi absolutamente oportuna, né? Eu já trabalho com essa avaliação algo negativa, né, dos resultados da política há algum tempo, e me surpreendi que não só eu, muito mais gente tem essa visão de que deixamos de fazer muita coisa nesse período, né? Erramos alguns caminhos, né? E tratar assim não significa uma atitude de desânimo, significa uma atitude realista. Se queremos corrigir cursos, né, planejar o futuro, como Bertrand mostrou, né, o futuro planejado para o estado de Pernambuco, se queremos pensar num futuro melhor do que o atual, temos que enxergar aonde pisamos na bola, né, aonde é que incorremos em alguns desvios e adotar o percurso correto, né? Agradeço o teu convite, vou mandar a apresentação, né,
tomara que vocês consigam disponibilizar a todos, né? Várias apresentações aqui foram muito interessantes, também quero conhecê-las em detalhe, né? E boa tarde a todos. Até a próxima. Obrigado mais uma vez, Tarcísio, Bertrand, né? Já agradecemos também aqui internamente, né, a participação da Mariel e também da doutora Patrícia, da CETESB. E, então, esse agradecimento geral, né, ele também fica a todos os participantes. Nós tivemos aí uma média de umas 250 pessoas acompanhando, né, online nas várias plataformas das redes sociais, tanto na parte da manhã como agora, né, no painel da tarde. Então, isso está cumprindo, né, aquilo que eu tinha falado no início, de ter e criar, né, gerar oportunidades de diálogo e de apresentação de propostas, e a sistematização de todas essas contribuições para a gente, além de um desafio, né, um desafio bom, porque a gente pode disseminar e ajudar a construir aí uns novos 10 anos melhores, né, do que a gente viu até agora, de 2010 até 2020. Né? Então, queria também, né, aproveitar para convidá-los, né, a todos, na sequência do evento, né, de amanhã, que nós teremos 2 painéis simultâneos, né, um tratando dos resíduos orgânicos e compostáveis, né, e outro dos resíduos secos e recicláveis, né, e mais conhecidos como recicláveis, né, e à tarde um painel, vamos dizer, com um caráter um pouco mais econômico, né, mas também de apontamentos de experiências e de caminhos de uma forma bastante interessante da forma como a gente trabalhou aqui hoje neste painel da tarde. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez. Deixa eu só colocar aqui todos, né, no mesmo painel para que as pessoas possam olhar, né, para o conjunto de painelistas, além da Mariel e da doutora Patrícia, que também estiveram com a gente. Bom, então, mais uma vez, obrigado, um grande abraço e até amanhã nos painéis na sequência do evento. Um abraço. Obrigado. Um abraço, Bertrand. Obrigada a todos. Chega, São Carlos.